Tem 3 minutos que eu tô falando aqui com o microfone no mudo. Bacana. Vamos lá. Começando nossa aula aqui, pessoal. Iniciei a gravação. A gente vai ver hoje aí a porta ou exclusivo e a negação da porta ou exclusivo. Mas antes de começar, vamos terminar de preencher aquelas tabelas verdades que ficaram pendentes da aula de ontem, tá? Então, essas tabelas verdades já estão na tela de vocês e a gente tem uma porta AND, uma porta OR, uma porta NAND e uma porta NOR. A única diferença dessas tabelas verdades é que aqui a gente está trabalhando com 3 entradas, né? A tabela verdade da porta AND de 2 entradas a gente já conhece. Tem alguém que se dispõe a editar o resultado da tabela da porta AND? Como que fica o resultado da nossa porta AND aí? A minha foi 0000 e a última foi 1. Perfeito, Marcelo. Então, lembrando lá que a operação da porta AND só possui saída em nível alto quando todas as entradas possuem nível alto. Então, o único momento em que todas as entradas possuem nível alto é nessa última linha. Portanto, a gente vai ter a nossa saída em nível alto também. Como que fica a nossa tabela de porta OR? Eu coloquei nível baixo para todas as entradas de nível baixo e as demais nível alto. Dessa forma assim, né? Ok. Então, lembramos lá da nossa definição da porta OR, é aquela que só possui nível baixo na saída quando todas as entradas também são de nível baixo. E isso só acontece na nossa primeira linha, tá? Então, só a saída referente a essa primeira linha e vai ter nível baixo. Como que fica a porta NAND? Para preencher a porta NAND, a gente pode observar isso daqui, né? A porta NAND é o inverso da porta AND. A gente pode observar isso desde que essa ordem aqui de entradas seja igual a essa ordem de entradas aqui. Como nós preenchemos essas duas tabelas de forma igual, então a gente pode simplesmente pegar as saídas da porta NAND e inverter, né? Então a gente vai ter como resultado quase todos aí em nível, quase todas as saídas em nível alto, com exceção da última, tá? Então, relembrando a operação da nossa porta NAND, ela só vai ter nível baixo na saída quando todas as entradas tiverem nível alto. Confere aí com quem fez. Bateu? Ok. Show. Por fim, a nossa porta OR, né? A gente pode fazer o mesmo trabalho. Como eu coloquei a ordem de entradas da minha porta NOR igual à ordem de entradas da minha porta OR, então eu posso simplesmente pegar a minha coluna de saídas e passar elas por uma porta inversora, né? Então, pegando aquela coluna da porta OR e passando por uma porta inversora, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Tá bom? Então, a gente conseguiu o resultado aí invertido. Confere também? Ok, Lucas. Tranquilo. Então, vamos conhecer a nossa próxima porta lógica que nós vamos trabalhar. É o que a gente chama aí de porta XOR, tá? Ou se a gente quiser resumir mais ainda, a gente chama de porta XOR.
que nada mais é do que um ou exclusivo. Quem consegue me explicar o que é um ou exclusivo na vida real aí? Me dê uma situação de ou exclusivo. Não precisa ser relacionado a sensor, eletrônica, nada. Uma situação do cotidiano de vocês. Não conseguem pensar em nada, não? Acho que numa eleição, né? A gente só pode escolher uma pessoa, né? Com exclusão de todas as outras. A gente só tem uma escolha, tá? No caso aí, ô Max, o que você deu de exemplo? Desculpe. É uma eleição em que a gente só pode Uma escolher eleição. uma entre várias opções. Beleza. A única questão da porta ou exclusivo aí é que para a gente escolher entre várias opções, a gente vai ter uma característica diferente Vai das ter outras portas, tá? que juntar várias, né? Como é que é? Vai ter que concatenar várias portas Exatamente. ou Então, exclusivo. a gente já adianta aqui uma situação da porta ou exclusivo que ela só funciona com duas entradas, tá bom? Então, diferente das outras, a porta ou exclusivo só funciona com duas entradas. Então, vocês têm aula hoje até às 10h30, é como se a gente colocasse a situação seguinte: ou vocês assistem aula, ou vocês assistem o nosso Vasco classificar na Copa do Brasil, porque o horário do jogo é no mesmo horário, tá? Apesar de eu ter certeza que vocês vão torcer pelo Vasco hoje, eu sugiro que vocês assistam a aula e depois do final da aula assistam o segundo tempo do jogo. É impossível vocês verem o jogo e verem a aula ao mesmo tempo. A gente não consegue virar dois. Então, vocês precisam fazer uma escolha de ou exclusivo. Uma escolha exclui a outra. Não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom? Então, a situação de ou exclusivo é essa. A gente vai ter saída em nível alto somente quando apenas uma entrada é de nível alto. Então, comparando com a nossa porta ou normal, a gente tem essa peculiaridade aqui, ó. A nossa saída referente à entrada 1 e 1, ela passa a ser 0, porque isso daqui já não atende ao que a gente quer. Uma entrada exclui a outra. Não tem como as duas acontecerem ao mesmo tempo. Se as duas acontecerem ao mesmo tempo, o meu resultado é 0. Beleza? Simbologia. Percebam que eu tenho uma porta ou porta-OR comum, né? Aquela simbologia padrão, com a única diferença de que eu faço esse contorno a mais na entrada da porta, tá? Então, esse contorno a mais ali, ele que simboliza que essa porta ou é um ou exclusivo. Perfeito? Se a gente for falar de simbologia retangular, a nossa diferença está aqui, ó. A gente, para o ou, a gente testava se a soma era maior ou igual a 1. Agora, para a porta ou exclusivo, a gente passa a testar apenas se ela é igual a 1. A gente exclui a situação de ser maior do que 1, porque a gente vai excluir o resultado. A gente vai considerar como nível baixo o resultado dessa soma aqui, né? 1 mais 1. Tá bom? Deu para entender a ideia inicial
da porta ou exclusivo? Sim. Beleza. Então, vamos entender aqui. Vou pegar um exemplozinho básico para a gente. O nosso exemplo aí é: um certo sistema contém dois circuitos idênticos operando em paralelo. Se eles estão operando em paralelo, um não se comunica com o outro diretamente. Enquanto eles estão operando de forma adequada, as saídas de ambos os circuitos sempre são as mesmas. Caso um dos circuitos tenha algum problema, as saídas terão níveis opostos em algum momento. Projete um sisteminha para detectar que uma falha ocorreu em um dos sistemas. Como é que vocês fariam esse sisteminha aí que indicaria falha? Querem 2 minutinhos para pensar aí? Dois minutinhos para vocês pensarem nisso daí. Vamos ver se alguém consegue explicar para a gente. Ô, Lucas, pode tentar? Vamos lá. Pode tentar? Pode ir. Pode falar. Então, eu acho que teria que ter um LED como se fosse uma luz de emergência, no caso. Pois quando um dessas coisas estiverem com problema, vai ter um nível lógico baixo, certo? Com isso, a LED acenderia e eles saberiam que tem algum problema, não? Beleza. Então vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho os dois circuitos aqui. Você está me dizendo que eu tenho que ter um LED. Deixa eu ver se eu tenho uma representação de LED aqui. Beleza. Deixa eu só conseguir uma representação de LED aqui. E você está me falando que tem que ter um LED, né? Isso. Para indicar que está dando problema. Pode ser um LED, pode ser uma buzina de alarme, mas vamos usar esse LED. A questão aqui é o seguinte: a gente tem que colocar alguma coisa aqui no meio. O que seria essa coisa? Como assim contatos, Marcelo? Seria os contatos. Porque aí teria que ter um acionamento da chave para questão de nível lógico alto, Então tá baixo. faltando aqui o nosso circuito que vai tomar a decisão lógica, né? Do jeito que foi descrito aí,
basta que esse circuito seja representado por uma porta ou exclusivo, tá? Por que com uma porta ou exclusivo? Se a gente tiver a saída diferente em cada circuito, esse LED tem que ser acionado. Então, a porta ou exclusivo dá exatamente esse resultado. A gente só vai ter o LED sendo acionado pelo nível lógico alto saindo da porta lógica quando a gente tem os circuitos A e B operando de forma diferente. Se eles operarem de forma igual, seja fornecendo duas entradas zero ou fornecendo duas entradas em nível alto, significa que o circuito está operando de forma correta, né? Então, uma porta ou exclusivo resolve completamente esse probleminha nosso aí. Feito? Ok. A segunda porta do dia é a negação da porta ou exclusivo. A porta XNOR ou XNOR, tá? Essa porta XNOR ou XNOR tem um papel para a porta ou exclusivo, assim como tem a porta NAND e a porta NOR para as portas AND e para a porta OR, tá? Então percebam aqui que em termos de simbologia, eu tenho a própria porta ou exclusivo com a negação na frente dela, tá? E em termos de simbologia retangular, eu tenho a representação retangular da porta ou exclusivo com a negação da simbologia retangular na saída dela. Beleza? Como que vai funcionar essa porta ou exclusivo negada? Vou copiar aqui rapidinho, ó, a tabela verdade da porta ou exclusivo. Para a gente observar que se a gente está negando a porta ou exclusivo, e eu tenho as entradas na mesma ordem, eu vou simplesmente pegar as saídas e inverter elas, né? Então a gente passa a ter como resultado as saídas da porta ou exclusivo negadas ou invertidas, tá? Como que a gente pode traduzir esse funcionamento para o português? A gente pode afirmar que a saída só tem nível baixo quando apenas uma entrada é de nível alto. Ou quando as entradas são diferentes. Ou a gente tem nível alto quando as entradas são iguais. Tá? A gente tem algumas formas de definir isso. Mas fica bem claro aqui pela nossa tabela verdade que a gente só vai ter nível alto quando as entradas são iguais. Quando as entradas possuem o mesmo nível. Seja esse nível alto ou baixo, tanto faz. Tá bom? Deixa eu ver se tem um exemplozinho bacana aqui. Na realidade, essa porta lógica aí, ela é realizada para a função de soma. Ela é um somador. Opa, peraí.
Não, não. Esta daqui, pessoal, ó, voltando lá no ou exclusivo, ela tem uma função de soma, se a gente for perceber aqui, ó. Se a gente somar 0 mais 0, eu vou ter 0. Se a gente somar 0 mais 1, eu vou ter 1. Se a gente somar 1 mais 0, eu também vou ter 1. Se eu somar 1 mais 1, eu vou ter 10, ou seja, como se fosse das nossas unidades, que no nosso caso aqui é o bit menos significativo, ou o bit mais à direita, eu vou ter o 0, tá? Então, a porta ou exclusivo, eu posso utilizar como um somador. Funciona aí como base de um circuito somador. Quando a gente só tem uma porta, é um somador de um único bit. Se a gente quer ter mais bits sendo somados, a gente precisa acrescentar mais portas, tá? Com relação à negação do ou exclusivo, a nossa XNOR, eu não tenho uma aplicação específica para mostrar para vocês aqui. Tá? Vamos considerar por enquanto aí que ela é só a negação da nossa porta ou exclusivo, tá bom? Para completar a aula de hoje, aquela situação que eu já adiantei para vocês. Se a gente preenchesse uma tabela de 3 entradas. Então, vamos lá. Naquele esqueminha que a gente aprendeu a preencher as entradas. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. 0, 0, 1, 1. E agora alternando, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Naquele esqueminha, então, como que ficaria a nossa porta ou exclusivo aqui? Considerando a nossa forma de operação. 0, 1, 1, 1, 0. Deixa eu pegar aqui, ó. Dá 0. A operação dela seria essa daqui, ó. A saída só tem nível alto quando apenas uma entrada tem nível alto. Então, aqui seria 0, né? Seguindo, vamos lá. 1, Beleza? Todo mundo concorda? Ok. Acontece o seguinte. Para a porta ou exclusivo, professor. Não tem as últimas aí, não. diga. Essas aqui, William? As de cima. Não, mas agora eu compreendi aqui. 1 com 0 é 1, com 1 dá 10, né? Entendi, beleza. Só vai ter nível alto quando só uma entrada é nível alto. Beleza? Então, aqui a gente tem 3 entradas de nível alto, não serve para a gente. Aqui a gente tem 2 entradas de nível alto, também não serve. Aqui nós temos 2 entradas de nível alto, também não é que não serve, é que a saída é nível 0, né? E o mesmo acontece aqui. 2 entradas de nível alto, a saída é 0. Ou 0 entradas de nível alto, a saída é 0. A saída só tem nível alto quando uma entrada somente tem nível alto. Isso acontece aqui, isso acontece aqui, e isso acontece aqui.
tá? Entretanto, não pode, a porta XOR não pode possuir múltiplas entradas, tá? Se ela não pode possuir múltiplas entradas, é sinal que a nossa operação vai ser afetada se a gente colocar mais de 2 entradas. Qual que seria a solução? O Max já adiantou para a gente aí, seria concatenar várias dessas portas, ou o que a gente chama de realizar operação em cascata, tá? Como seria essa operação em cascata? Tem uma porta lógica. Essa uma porta lógica, eu vou ter entrando A e B. A saída desta porta lógica vai ser a entrada de uma segunda porta lógica, ou exclusivo. E nessa segunda porta lógica, entra minha entrada C. Tá bom? Vamos desenhar essa tabela verdade aqui agora? Só que eu vou adicionar uma coluna, uma saída aqui que eu vou chamar de X. E eu vou adicionar a saída final, que eu vou chamar ela de Y. Tá? Então, eu vou buscar aquela mesma tabela verdade. Vou colocar ela aqui. Depois de A e B, eu vou adicionar, eu vou adicionar mais uma coluna. Vai ser o meu X. Depois do C que eu vou adicionar o meu Y. Tá bom? Então, observe o seguinte. Vou manter essa ordem, mas quando a gente estiver tratando de A e B, a cada 2 linhas, as nossas entradas vão se repetir, tá? Não tem problema nenhum. Eu estou repetindo porque depois eu vou adicionar a terceira variável. Então, para uma porta ou exclusivo que mantém este tipo de operação, como que vai ser a nossa saída aqui? Ditem para mim, por favor. Lembrando que eu estou procurando o valor de X, e o meu valor de X só se refere às entradas A e B, tá? 0. 0. 1. 1. 1. 1. 0, 0. Beleza. Agora, então, a gente já sabe o valor de X, né? De acordo com a primeira porta ou exclusivo. E nós vamos fazer uma segunda porta ou exclusivo de X com C. Tá? E eu realizei todas as opções de C aqui, ó. De acordo com a minha saída de X. Então, eu tenho a saída de X com C0. Eu tenho a saída de X com C1. Eu tenho a saída de X referente a cada caso de A e cada caso de B, tá? Com C0, com C1.
Então, vamos refazer, vamos continuar fazendo aqui nossa porta ou exclusivo, só que nós vamos fazer referente à nossa segunda porta ou exclusivo. Como é que fica o nosso resultado? 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Vamos comparar essas duas tabelas? Deixa eu só inverter aqui, pessoal, para não gerar menos confusão depois. Então, essa primeira tabela aqui, feita com 3 entradas. E essa segunda tabela aqui, feita com operação em cascata. Tá bom? Observe o seguinte. Vamos observar na segunda tabela só A, B e C. A gente vai ver que está na mesma ordem de A, B e C da primeira tabela. Tá? Entretanto, o resultado difere. Ah, professor, difere, mas difere só na última linha. Mas difere. Tá? O nosso resultado para a porta ou exclusivo não funciona para fazer 3 ou mais entradas de uma só vez. Por isso, ela tem que ser feita 2 a 2. Por que que das outras portas lógicas a gente pode fazer 3 entradas de uma vez? Porque das outras portas lógicas, se a gente fizer a operação em cascata, 2 a 2, o nosso resultado vai ser o mesmo, tá? Então, a gente consegue fazer a simplificação para usar mais de 2 entradas ao mesmo tempo. Tá bom? Então, a porta lógica ou exclusivo e a negação do ou exclusivo, vou colocar aqui. XNOR. Então, isso também é válido para a negação da porta ou exclusivo. Beleza? Como está nosso tempo aí? 5 minutos? Deixa eu ver se eu tenho uma operação com formas de onda aqui. Não vou ter. As portas ou exclusivo. Tenho.
Então, vamos fazer essa forma de onda aqui, ó. Vou colocar ela no cantinho aqui, para eu copiar a tabela verdade para a gente ter como referência. Lembrando que a gente está falando aí de uma short, né? Que é uma ou exclusivo. Vou pôr a tabela aqui para a gente ter ela como referência. Fazendo bit a bit. Primeiro bit aqui, alto com alto. Então, alto com alto. Resultado 0. Tá bom? O nosso segundo bit, baixo com alto. Baixo com alto. Resultado é 1. A gente consegue perceber aqui na nossa onda de resultado. Terceiro bit, baixo com baixo. Baixo com baixo é 0. A gente consegue perceber na onda de resultado. O quarto bit, que é o último que nós vamos analisar, é um alto com baixo. Alto com baixo, nível alto. A gente consegue perceber o nível alto na nossa onda de resultado. Tá bom? Beleza, pessoal? Deu para entender o funcionamento dessa porta lógica aí, dessas duas? Professor, eu vou ter que assistir a aula do início de novo, que eu perdi o iniciozinho, mas deu para entender mais ou menos aí o que você explicou. Tranquilo. No sábado, a gente tem aula, né? Sim. Horário de quarta-feira, horário de hoje. Isso, só o primeiro horário. Vai ser a dinâmica parecida com o que a gente fez sábado passado, tá? Eu vou deixar uma lista de exercícios. Vocês me enviem essa lista de exercícios até a segunda-feira aí, à tarde. Eu vou colocar até o horário da aula aí, aí a gente começa a aula fazendo a correção dela, tá bom? Fechou, turma? Ô, Lucas, só, por Pode favor, falar, Marcelo. a representação booleana das duas portas, por favor. Só fala. Ah, bem observado, Marcelo. Bem observado. Vamos voltar aqui então, ó. O que vocês acham que vai ser essa representação booleana? Você tinha falado que seria somatória, né? No caso de uma porta ou, eu vou adiantar uma situação para vocês aqui. A representação booleana é a soma da multiplicação das entradas, que tem nível alto. Então, vamos supor aqui que se eu tivesse nível 1 aqui e também nível 1 aqui, tivesse uma porta lógica que desse esse resultado, a representação booleana dela ia ser A abarrado vezes B barrado
Ou, observe o seguinte, como é entrada zero, eu estou falando aqui, tá, que o zero representa a variável barrada, tá? O zero representa a variável barrada, tá bom? Então, A barrado e B barrado, ou, no segundo caso, eu teria A barrado e B, porque o A é 0 e o B é 1. No terceiro caso, eu teria, aqui é soma, ou, né? Aqui é ou, A sem barra, vezes o B barrado. E no quarto e último caso, eu tenho A que multiplica o B. Tá? Só que eu fiz uma hipótese aqui para vocês, né? Eu fiz a hipótese de que tudo teria saída a nível alto, né? Fiz essa hipótese e fiz essa hipótese. Só que a gente só adiciona as saídas de nível alto. Então, para a porta ou exclusivo, o que é zero nós não vamos colocar aqui. Então, nós vamos excluir este primeiro termo. Por que nós vamos excluir esse primeiro termo? Porque a saída é nível zero. Tá? Então, a gente vai excluir este primeiro termo. E nós vamos excluir o termo referente à última entrada, que dá como resultado também saída zero. Tá bom? Então, a representação booleana de uma porta ou exclusivo é que a gente vai precisar ter a entrada 0 e 1, ou seja, uma entrada negada e a outra verdadeira, ou uma entrada verdadeira e a outra negada, tá? Não temos como simplificar essa expressão booleana, tá? Não temos como simplificar essa expressão booleana, tá bom? Ô, professor, Sim, como é que você sabe que A é vezes B e não A mais B? porque eu preciso que A seja 0 e B seja 1. Entendeu? Aqui a gente faz uma análise de interpretação. Eu preciso que A seja 0 e B seja 1. E não que A seja 0 ou B seja 1. Né? Porque se eu precisasse de A ou B, de A igual a 0 ou B igual a 1, você concorda que todos os casos iam valer? Sim. A igual a 0 ou B igual a 1. Então, você concorda aqui, ó, primeiro caso, A igual a 0. Aí a saída tinha que ser 1. Segundo caso, A igual a 0 de novo. Saída tinha que ser 1. Terceiro caso não ia ter, né? Ia saída 0. Ia dar errado também, né? E quarto e último caso, B igual a 1, teria que ter saída 1. Então, não funciona se a gente fizer um ou aqui. A gente tem as condições de que A tem que ser 0 e
B tem que ser 1. A gente precisa ter essas duas condições atendidas. E isso só ocorre nesta linha aqui. A0 e B1. Como só ocorre nessa linha aqui, por isso que a gente usa o mais para escrever a nossa segunda condição. A nossa segunda condição é A igual a 1 e B igual a 0, que só ocorre nesta linha aqui. Tá? Então, na realidade, essa expressão booleana, ela está representando estas duas linhas aqui. Beleza? Beleza, então é mais a representação do resultado em cima, né? Exatamente. A gente vai representar somente o que o resultado traz como 1, né? O que tem como saída 1, a gente vai representar as entradas. Beleza, só entendi. Valeu. Deu para pegar, turma? Deu sim. Deu certo. Para a gente falar de expressão booleana da porta XNOR, a gente vai simplesmente ter isso passando por uma porta inversora. Então, a gente vai ter a negação disso tudo. Tá? Tem como simplificar isso, mas são cenas dos próximos capítulos. Beleza? Fechamos por hoje? Ok, Lucas. Obrigado. Ô, tio, pessoal. Ok. Valeu. Ok. Como é que é, William? Teve dúvida? Não, pessoal, tranquilo. Tranquilo então, pessoal. Já tomei tempo da próxima aula aí, me perdoem. A gente se vê ao vivo na próxima segunda-feira, corrigindo os exercícios que eu vou deixar para vocês no sábado, tá? Tenham um bom resto de noite, fiquem com Deus, até mais. Valeu, pessoal. Falou, professor. Valeu. Valeu aí.